Pessoal, módulo 1 de Química. Vamos começar mais uma aula associada à termoquímica. Nosso assunto de hoje será energia de ligação. Mas o que vem a ser energia de ligação? É a variação de entalpia, nós sabemos que a variação de entalpia é o ΔH, observada na quebra de um mol de ligações entre dois átomos, considerando reagentes e produto, ou seja, toda a reação, no estado gasoso. Todas as substâncias têm que estar no estado gasoso, seja ela qual for. Ferro, alumínio, H2O, que seja o que for, tem que estar no estado gasoso. Na temperatura aí, 25 e na pressão de uma atmosfera. Dá um exemplo aqui rapidinho. Observe aqui, que eu tenho H2, que é o gás hidrogênio, produzindo pela quebra da ligação 2H, 2 átomos de hidrogênio. A molécula H2 é constituída de 2 átomos. Quando eu quebro a ligação HH, eu tenho 2 átomos. E isso, a quebra, me dá um ΔH positivo. Quebra de ligação é positivo. A quebra sempre será positiva. A equação mostra que para quebrar as ligações de 1 mol de moléculas de gás hidrogênio, H2, produzindo 2 mols de átomo de hidrogênio, agora é átomo, molécula produzindo átomo, no estado gasoso, são absorvidas 104,2 quilocalorias de energia. O absorver está como sinal de mais aqui. Mais significa absorver, endotérmico. Quando é menos, é liberação, ok? Adiante, nós temos um conceito e um lembrete muito interessante. A energia da quebra de um mol de ligação química entre dois átomos apresenta valor constante e positivo. Nós já fomos falando nisso. Não muda, ok? A uma certa temperatura e pressão. E pode ser tabelado. Vamos ver essa tabela. A tabela está aqui, para cada ligação entre dois átomos. Há uma ligação H. H é uma ligação simples e vale 436,4 kJ por mol. Claro que se eu tiver 2 desse conjunto, eu vou dobrar. Se eu tiver 10, eu vou dobrar. Se eu tiver meio, eu vou dividir por 2. Para qualquer outro, tá certo? Nessa tabela eu tenho valores entre H, H com N, H com O, etc. Aqui começa só a coluna envolvendo H. Vocês estão analisando. Depois a do C. Tudo aqui é C. C com o próprio H, que não consta aqui HC. C com H, C com o próprio C simples, C com C dupla, C com C tripla, C com simples N, C com dupla N, C com tripla N, etc. C simples O, C dupla O. Esse aqui tem um asterisco, vamos comentar já já. E o C tripla O, que merece uma atenção também. E aí o resto das ligações do carbono, que se estende aqui, C com I, C com P, com fósforo, C com enxofre, C com enxofre, ligação dupla. Depois vem o N, depois o O, depois o P, depois o S, depois o F, o Cl, o Br e o I. Valores aqui estão em vermelho, tem vírgula, em preto não. Destaque nós vamos ver para o C dupla O com esse asterisco aqui. Vamos comentar já com vocês. As entalpias de ligação em vermelho, está aqui, os valores em vermelho, referem-se a substâncias simples. Isso é importante, ok? E tem maior quantidade de algarismos, ok? Porque são medidos diretamente, enquanto que as demais em preto são medidas indiretamente. Aí um cuidado, atenção com o valor em asterisco, que a gente comentou aqui. Esse valor com asterisco corresponde ao C dupla O no CO2. Observe que é C com um O, e aqui tem C com 2 O. Então tem que ter um outro O fazendo a mesma coisa que está aqui. Pelo outro lado, eu tenho um outro O dupla C dupla O. Então, se esse C dupla O vale, segundo a tabela, 745, se eu tiver um outro O ligando aqui da mesma forma, vai ser o dobro. Atenção para isso, ok? Muita atenção. E aí vem aquilo que eu falei. Se a quebra de ligação tem ΔH positivo, os valores aqui são positivos, então formar a ligação, que é o processo inverso, tem ΔH negativo. Quando eu quebro, eu tenho que dar energia para quebrar, exige esforço. Então,
é endotérmico, ΔH positivo. E quando eu formo novas ligações, o caminho contrário, o ΔH será negativo. Atenção com isso, hein? Muito bem. Aí vem resumindo tudo que nós falamos em relação a isso. Então, quebrar a ligação, o ΔH é positivo. Quebrar é positivo. Formar é negativo. Atenção, hein? Que quando eu quebro ligação, quebrar ligação é típica dos reagentes, lado esquerdo da equação. Formar ligação é negativo, é o lado direito. Eu fiz questão de colocar até nessa ordem. Aqui seria as substâncias que estão reagindo, setinha, substâncias que estão sendo produzidas. Desse lado, os Hs vão ser positivo, porque está quebrando, e do outro lado, lado direito, nos produtos, o H ou ΔH será negativo. Ok? Vamos ver isso. Então vamos ver um exemplo. Calcular o ΔH da seguinte reação. H2 mais Cl2 produzindo 2HCl. Quanto que vai valer o ΔH? Então, o primeiro passo é sempre ter a equação balanceada. Tem que balancear. É claro que já está. Aqui é como se tivesse 1 e aqui 1 para dar 2. Então eu tenho um desse aqui. Ou seja, um H ligado a outro H. E um Cl ligado a outro Cl. E aqui o H ligado ao Cl, duas vezes ele. O importante é saber como ocorre essa ligação. Volto a repetir. Não sabe? Põe lá no Google. Ligação do gás hidrogênio ou do H2. E vê a imagem, vai mostrar. Diante disso, vocês vão ver quantas ligações tem, vai na tabelinha, vê o valor e a equação balanceada resolve o problema. Bom, solução. Vamos seguir as etapas. Aliás, vamos seguir em etapas para esclarecer da melhor maneira possível. Primeira etapa, escrever a equação dada e balancear. Sempre. Então tá lá, 1H2, eu não coloquei em cima, mas está aqui, ó. Estou repetindo ela, certo? Agora balanceando 1 e 2. O 2 já estava. Eu só fiz questão de botar 1 para deixar as coisas bem esclarecidas. Etapa 2, reescrever a equação que está aqui em cima, apresentando as respectivas formas estruturais planas das substâncias participantes. É aqui que reside o problema. Qual é a forma estrutural do H2? Não sei. Vou lá no Google Imagens e coloco embaixo. Não sei do Cl2? Vou lá no Google Imagens, vejo o que é e coloco aqui embaixo. E assim eu vou fazendo o HCl também. E vou escrevendo, vamos ver isso. Olha lá, a equação que está aqui em cima, tornei a escrever. Agora eu vou tomar o cuidado de escrever aqui embaixo as respectivas fórmulas e o valor que tem que multiplicar, porque é a quantidade. Olha só, o H2 é um H ligado a um H. E o Cl2 é um Cl ligado ao Cl. Já o HCl ó, é o H ligado ao Cl num tracinho só. E 2 porque está multiplicando por 2. São 2 desse conjunto. Tá certo? Etapa 3. Vamos consultar a tabela, aquela tabela que nós vimos na página anterior. Tá certo? Tabela de energia de ligação. E, dada anteriormente, inserir abaixo dessas fórmulas aqui o valor dado. Vamos ver como é que isso ficaria. Ó, vamos para frente, que não cabe aqui. Olha lá, a equação era essa. Aí, ó, já está com valor. Eu fui lá, tinha isso, consultei e vi que era isso. Positivo, porque eu estou quebrando. Desse lado vai ser negativo, porque eu estou formando. Olha a outra do ClCl. Né? Consultei e descobri isso. Vamos lá do HCl. O HCl é menos, porque eu estou formando, o contrário desse que é positivo, é mais. E vezes 2, porque é esse 2 daqui, ó. Se fosse 1, eu multiplicar por 1, eu nem multiplicava. Isso tem que ficar bem claro. Estou destacando aqui. O que é isso? H do reagente. Então, se eu somar isso aqui, eu tenho o H do reagente. E desse lado, o H do produto. Que aí, na hora do ΔH, eu vou simplesmente somar. Uma soma, que vocês vão ver, soma simples. Quarta etapa, somar os valores das energias tabeladas, multiplicando, como é o caso aqui, quando necessário, respeitando sempre o sinal. Se é 2 vezes isso, tem que dar um valor negativo, que é menos. Se aqui, ó, os dois valores são positivos, eu tenho que dar um valor positivo. Ok? Vamos ter atenção nisso. Olha lá, eu repeti isso que está aqui dentro, ó, e fiz o HR, ó, que somado deu isso. Olha lá no produto. Se eu multiplicar o 2 por esse valor, eu vou achar o H do produto 863. Agora, se eu quero o ΔH dessa reação, basta somar. Somar menos isso com mais aquilo, respeitando o sinal. Soma de número de sinais contrários. Etapa 5. O ΔH da reação é determinado
realizando a soma algébrica. Menos isso, mais aquilo, ou mais isso e menos aquilo, tanto faz, dos valores do HR e do HP determinado aqui em cima. Assim teremos o quê? ΔH é o HR mais o HP, mais, soma algébrica. O ΔH é 679,1, que é o HR, conforme está aqui, mais, porque é uma soma algébrica, o valor do outro negativo. Eu respeitei os valores originais, colocando entre parênteses, para não errar no sinal. Olha lá, ó, soma algébrica ali, ó. Tá certo? E qual é o resultado disso? ΔH é 184,7 kJ, ou seja, é uma reação exotérmica que libera 184,7 kJ. Então, quando o hidrogênio gasoso reage com Cl2 gasoso, produz o 2HCl com esse ΔH aqui, ó, menos 184,7 kJ, ok? Vamos adiante. Um outro exemplo aqui. Calcular o ΔH do processo. Ó, CH4 mais O2, produzindo CO2 mais H2O. Qual é o ΔH? Não sei. Claro, eu primeiro tenho que ver essa equação e balancear. Etapas. Primeira etapa, balancear. Está lá, 1, 2, 1 e 2. Agora, eu vou ter que colocar as fórmulas aqui embaixo. Isso aqui é fórmula molecular, hein, gente? Fórmula molecular. Eu preciso da fórmula estrutural plana. Então, é só colocar lá no Google Imagem. Fórmula do CH4, ou metano, fórmula do O2, e vai aparecer lá, e é só copiar e colar. É o que vai aparecer, ó. A equação e as fórmulas planas. Essas fórmulas planas é oriunda lá na minha consulta no Google Imagens. Então, vou procurar do CH4. Consultei lá no Google. O que o Google me deu? Me deu isso aqui. Ó, olha aí, olha o cuidado. Eu vou ter uma vez essa estrutura toda. Então, eu tenho CH. Vou lá na tabela, vejo o CH. Se valer 30, eu tenho 30, 30, 30 e 30. Então, como são 4, eu vou ver lá na tabela o valor do C, ligação simples H. Veja esse valor e vou ter que multiplicar por 4. Nós vamos ver mais adiante. Olha lá, fui no Google ver a fórmula do O2. É O dupla O. Vou consultar na minha tabela quanto vale o O com duas ligações com outro O. Vai ter o valor. Nesses dois casos vão ser positivos. Vamos para o outro lado. Fui lá e consultei o CO2. O CO2 é aquele que tem duas estrelinhas lá na tabela. Não sei se vocês se lembram. Tá certo? E vamos para o H2O. Olha o H2O. H, ligação com O, com outro H. Então eu vou ver lá o HO, porque não vai ter H2O, vai ter HO. Vejo o valor. O valor do HO é 500, vamos supor. Vou multiplicar por 2. Lembrando que desse lado os valores consultados virão negativo. Enquanto aqui eu estou quebrando, virá direto e positivo. Aqui eu estou formando, vou na contramão, será negativo. Vamos ver isso? Olha lá, já balanceei, ó, 1, 2, 1 e 2, os valores do balanceamento. Ó, energia de ligação da tabela. Ó, 1 que está aqui, 4 vezes, porque ó, é 1, 2, 3 e 4, cujo valor C, ligação H, é 414 positivo. Eu nem botei mais que não precisa. Mais 2 vezes a do O dupla O. Eu fui lá e vi o O, porque tem O, ligação única, ligação simples com O. Mas eu tenho que ter aqui O dupla O, porque energia de ligação é ligação entre dois átomos. Ó, aqui um átomo e outro átomo. Então aqui, ó. Tá certo? Tá aqui. Então, vezes 2 por causa desse 2 daqui do balanceamento. É contrário desse aqui, ó. O balanceamento me exigiu 1. O 4, porque são 4 quebras. Energia de ligação, quebra de ligação entre dois átomos, ó. Primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo. Como são idênticos, é vezes 4. Do outro lado, eu tenho O dupla C dupla O, do CO2 que foi comentado. Lá na tabela diz que é 745. Só como eu estou formando, o lado direito é formando, ele virá negativo. Vezes 2, por quê? Porque eu tenho aqui 2 átomos e o valor. Depois 2 átomos e o valor. Então, com isso, eu vou multiplicar por 2. E o 1 do balanceamento. Mais, ó, 2 vezes, eu nem botei em vermelho, vezes, ó, HO
é 460, tem outro HO 460. Então é 2 vezes por causa disso aqui e 2 vezes por causa desse outro, ok? Vamos ver o que está acontecendo agora. Olha lá, agora está expondo, olha lá. O 414 é oriundo da ligação CH, ok? A mesma coisa, o O dupla O é 498, positivo. Já do outro lado, ó, o 745 oriundo do O dupla C, ou C dupla O, mas são 2 vezes, tem que vir dobrado, ok? E depois no H2O. Vamos adiante. Olha lá, isso aqui vai ser reagente e ali o outro vai ser produto. Reagentes positivos e produtos negativos. Vamos adiante. Aí o HR, o que vai ficar? Feito essas contas aqui, multipliquei e tal, ó, 4 vezes 414 deu 1.600 e pouco. 2 vezes 400 e pouco, quase 500, deu 900 e pouco. Agora vamos para o produto, o HP. Olha o HP do produto, ó, é negativo, tá certo? Tem que dar negativo. Eu estou pegando um valor negativo com outro negativo. Estou somando laranja com laranja, tem que dar laranja, não pode dar abóbora. Aqui não, era tudo positivo. Positivo, positivo, tem que dar positivo. Então tá aqui. Aí vamos ver quanto deu essa continha aí. O H, o ΔH, vai ser 2.653,4, que é essa soma aqui do HR, com HP, que é negativo. Esse menos com esse menos deu 3.300, negativo. 2.600 menos 3.300. Vamos ver quanto que deu? Resposta, ΔH deu 676,6 kJ. Então é isso, tem que consultar a tabela a partir da equação. Com a equação balanceada, eu vou transcrever essa equação balanceada, vou lá no Google, se eu não souber, qual é a fórmula do CH4, fórmula estrutural. Está aqui, reescrevo. Vou na tabela e vejo o valor da ligação entre esses átomos. Tanto como aparece 4 vezes 4, positivo. Vou no Google e repito a mesma coisa, faço o procedimento. E assim a gente vai procedendo, ok, pessoal? É isso que nós tínhamos que dizer e até a próxima. Obrigado.